Olá, amigos do Impacto News, estamos de volta nesta segunda-feira. Hoje é o dia 8 de janeiro de 2018. Nossa homenagem a todos os fotógrafos, porque hoje, dia 8, é comemorado o Dia do Fotógrafo. Então, você que é um profissional do ramo, receba aqui a homenagem do Impacto News. Olha, vamos começar falando sobre problema de infraestrutura em nossa cidade. Começamos mal o ano, hein? Terminamos o ano de 2017 mal e começamos 2018 pior ainda. No que se refere, fornecimento de internet. Interrupções ocorreram e ocorrem de quando em vez no fornecimento desse serviço tão útil e necessário, né, para a sociedade. Então, o Santareno realmente tem sofrido bastante. E nos últimos dias, esse sofrimento, que era de um tamanho, aumentou, porque são constantes as paralisações no fornecimento do serviço internet em nossa cidade. E vamos para outra. Energia elétrica também continua o sofrimento do santareno em relação à falta de energia. São interrupções que ocorrem sempre, constantemente. E oscilações também de energia que muitas vezes causam prejuízo, queimando equipamentos eletrônicos do cidadão, que é, naturalmente, merecedor de mais respeito por parte dessas empresas. E, como se não bastasse, temos mais um problema, também de falta d'água. Final de semana, por exemplo, que passou, desde sexta-feira, vários bairros da cidade estão sofrendo com a falta do precioso líquido. E sabe por quê? Rompeu uma rede lá na Frei Vicente, e essa rede ainda é daquele tempo antigo, há 40 anos atrás. Ela é de cimento amianto, né? Aqueles tubos de cimento amianto, que, aliás, já estão proibidos de ser utilizados. Em 2002, foi proibido o uso do amianto, tanto em telhas como em qualquer outra atividade. Nesse caso, a tubulação, que nós temos ainda uns 6 quilômetros em Santarém, é de amianto, colocando em risco não só os vazamentos, né, que ocorrem, mas em risco a saúde da população, porque o amianto é cancerígeno. Então fica aqui o alerta do Impacto News. Bem, vamos falar agora do acidente que aconteceu e vitimou um empresário em Santarém. Aconteceu exatamente de domingo para segunda-feira, quando o cidadão vinha no seu carro de um determinado balneário e em um igarapé que fica ali no Eixo Forte, na comunidade Vila Nova, o carro teria caído da ponte para o igarapé. E somente pela manhã foi que os populares deram conta de que dentro do carro estava um corpo. Foi chamado Corpo de Bombeiros, também chamado IML, que conseguiram resgatar o corpo do empresário Regis Aguiar, conhecido como Regis Promissória. Ele foi retirado do igarapé, né, de dentro do carro, pela equipe do Corpo de Bombeiros, pelo IML, e depois, então, para os devidos exames e entregue à família para o sepultamento. Perigo na orla de Santarém. Perigo mesmo. No último domingo, né, amanheceu a orla em determinado trecho, ali, principalmente próximo ali ao terminal turístico, que são pontos onde a água fica empoçada. Inclusive, um cidadão que costuma caminhar todo o tempo ali, detectou o perigo que é caminhar quando a água está empoçada. E mais, um engenheiro também que passou pelo local informou que aquilo é prejudicial porque vai causando infiltramento e, de repente, pode afundar. Aliás, já tem um trecho dela, né, Rafael, que já foi interditado pela prefeitura exatamente porque ela cedeu. Então fica aqui aquela pergunta. Será que esses novos trechos, aquele que foi entregue agora recentemente e o outro que agora já estão construindo, também vão ter o mesmo problema desse que já existe lá, onde vários pontos da orla a água fica empoçada, colocando em risco aqueles que caminham por ali? Olha, terminou o recesso dos órgãos e das instituições, né? Agora já voltaram ao trabalho, por exemplo, o Detran, que está paralisado, e outros órgãos. Falando, por exemplo, do plantão judiciário, que também já agora volta à normalidade, mas durante esse recesso, o plantão registrou 50 ocorrências de violência contra a mulher. Aliás, mais de 120 ocorrências ocorreram nesses 19 dias de interrupção, né, de recesso. Aí, a maior parte dos atendimentos
dizem respeito à violência contra a mulher. Muitas prisões em flagrantes, além de outros, como prisões por causa do tráfico de droga e etc, etc. Então, fica aí o número registrado do plantão judiciário durante esse recesso. Olha, em relação ainda àquele acidente que aconteceu com o empurrador da Bertolini, aquele navio lá no município de Óbidos, hoje as autoridades envolvidas, né, no setor e que naturalmente estavam aguardando o resultado das investigações, numa coletiva as autoridades apresentaram o resultado, indicando aí os culpados no caso, né, depois de muitas análises, de perícia, etc e tal, então chegaram-se à conclusão. 2 foram indiciados. A questão da preferência de manobra. A embarcação que está a favor da corrente tem preferência de manobra. E no caso aqui, quem tinha preferência de manobra aqui era também o empurrador, porque ele estava a favor da corrente, ele estava baixando o rio. Ele estava, na verdade, com uma velocidade de 5 a 5 nós e meio a favor da corrente. Com relação à conclusão do inquérito, diante de todos os fatos, todas as testemunhas ouvidas, foram 31 depoimentos no total, 16 pessoas ouvidas ao final do inquérito, e concluímos pelo indiciamento do prático e do imediato, por ter simplesmente desrespeitado uma regra de navegação, que eu mostrei no início, a regra 14 do Rio Piano, quando está em rota de colisão ou na iminência de estar em rota de colisão, que é a manobra roda-roda. No artigo 261, no caput do artigo 261, ele começa na sua modalidade mais simples, que a penalidade é de 2 a 5 anos. Isso na modalidade mais simples. Aí, com agravante no resultado morte, essas penalidades, elas na verdade, elas vão duplicar, e ela vai ser quase a mesma penalidade que o homicídio culposo somado a todos eles. Essa coletiva aconteceu hoje pela manhã, lá na estação Cidadania. E nós já falamos no início da falta de água, a Cozampa voltou novamente a atrapalhar a vida dos moradores daquela parte ali alta da cidade, digamos. Eu vou falar para vocês o nome dos bairros que estão afetados com a falta d'água desde a última sexta-feira. São eles os bairros: Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Santíssimo, Coabe, Diamantino, Prainha e Urumari. Tudo, como eu disse antes, em virtude do rompimento de uma rede, né, principal, que estourou ali na Frei Vicente e até agora ainda não foi recuperada. É aquela rede famosa, a rede de tubo de amianto, que já está proibido desde 2002, mas que a Cozampa ainda continua usando, colocando em risco a saúde da população. É isso aí, inscreva-se no nosso canal. Você sabe que, inscrevendo-se aqui no Impacto News Santarém, você vai receber diretamente as nossas informações. Faça isso, nós agradecemos e até sexta-feira.